Thiago Elton vai entrar. Tá aguardando conexão aqui. Já vai dar certo. Aê! Beleza, agora deu certo. Deu certo. E aí, doutor, boa noite. Boa noite, Betânia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tava aqui já fazendo a apresentação prévia sua. Não, então, desculpa aí, porque é advogado, tetraplégico, não mexe um dedo da mão, então o telefone Sem problema. Você não consegue chegar o dedo no telefone, mas vamos lá, vai dar tudo certo aqui. Vai sim. Então, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite, né, ter aceitado fazer essa live comigo. Como eu estava falando com o pessoal, você é um profissional que eu admiro muito, é uma grande referência para mim na área de defesa do direito das pessoas com deficiência, eu já te falei isso várias vezes. Então, para mim é um prazer muito grande poder fazer essa live com você e levar a informação para as pessoas, né? E então, assim, queria que você fizesse a sua apresentação. Não, vamos lá, Betânia, prazer é todo nosso, né? Porque quando a gente se envolve com a causa da pessoa com deficiência, eu falo que é uma questão de vida, né? Sim. Principalmente para nós que somos pessoas com deficiência. Então, na hora de me apresentar, eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas que, antes de mais nada, né? Eu sou pessoa com deficiência. O Thiago Elton é um tetraplégico. Eu fiquei tetraplégico aos 20 anos de idade, né? E desde que eu sentei na cadeira de rodas e passei a enfrentar a realidade da pessoa com deficiência no Brasil, eu decidi que eu ia usar aquilo que ficou preservado, que era minha mente, a favor da causa da pessoa com deficiência. E meu caminho no direito, eu tenho sempre dedicado os meus estudos para isso, né? Desde o início, desde o dia que eu coloquei a roda dentro da faculdade de Direito, né? E a partir dali eu comecei a me dedicar nisso. Tenho especialização em Direito Constitucional, justamente é uma escolha que eu fiz por ser o berço maior do direito, principalmente das pessoas com deficiência, que é uma fatia dos direitos humanos e necessariamente passa pelo direito constitucional para a busca de afirmação dos nossos direitos, né? Também atuo com bastante expertise na área de direito de família, né? Eu e minha esposa, nós somos sócios, né? Eu e a doutora Jéssica de Deus, e a gente trabalha, né, voltado também para esse público. Muitas demandas das pessoas com deficiência se encontram, né, na guarida da família, e a gente conseguiu montar um modelo de trabalho que é totalmente direcionado para a pessoa com deficiência. Nosso escritório hoje ele atua especificamente com o leque de serviços para as pessoas com deficiência e famílias. Então a gente está aí apto, né, a trabalhar com expertise nas mais diversas demandas que inclusive envolvem previdenciárias, né, também. Chega muita coisa previdenciária, né, que envolve a pessoa com deficiência. Isso. Tiago, você atua em direito previdenciário fora da pessoa com deficiência? Não. Porque a gente o que as pessoas já têm que começar a entender, né, Betânia, é que os direitos das pessoas com deficiência, eles têm o que eu chamo de um microsistema legislativo próprio, né? A gente é muito rico, o Brasil é muito rico no papel, né? A nossa lei é muito poderosa em termos de defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A grande dificuldade que nós temos é implementar, porque não temos políticas públicas efetivas para isso, né? E aí entra o papel do profissional do direito para fazer essa ponte. Muitas das vezes para mostrar para o Poder Judiciário como é que a coisa tem que acontecer. Sim. E você é tão envolvido na área, você quis lutar tanto pelo direito das pessoas com deficiência que você era funcionário público e pediu exoneração, não teve isso? Pois é, o pessoal fala que além de tetraplégico, eu também tenho uma deficiência com intelectual aí por conta disso. Mas é porque o sonho de muita gente, eu fui na contramão de muitos, né? Sim. O sonho de muitas pessoas com deficiência é entrar para o serviço público. O sonho de muitos profissionais do direito é entrar para o serviço público. Independente de deficiência ou não. Justamente, eu tive uma vida de concurseiro antes, né? Antes de enveredar para a advocacia. Mas só depois que eu comecei a viver na pele a realidade da pessoa com deficiência, e eu falo, o exemplo que eu dou é o seguinte: imagina você, aí, pessoa com deficiência, de repente com uma doença rara, você precisa de um profissional da saúde para poder lidar com a tua situação, com a tua saúde, com a tua dignidade. E você não encontra esse profissional. Exatamente. No direito é a mesma coisa. Então eu falei, quer saber? Eu vou dar um jeito, não sei quanto tempo vai levar, como que vai ser, mas eu vou me tornar esse profissional do direito para as pessoas com deficiência. Então foi o objetivo de vida que eu coloquei dentro de mim e é o que eu tenho buscado. Desde então, eu fui pedir exoneração depois de
5 anos como servidor efetivo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estava no último ano da faculdade. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer a prova da OAB e vou pedir exoneração. E aí acabou que muita coisa se encaixou, muitas portas se abriram na minha vida e estamos aqui. Sim, hoje é grande referência aí na defesa do direito das pessoas com deficiência. Bom, gente, agora eu vou me apresentar também. Para quem não me conhece, assim como o Dr. Tiago Elton, eu também sou advogada e atuo na área de defesa do direito das pessoas com deficiência. E assim como ele, eu também resolvi atuar nessa área por uma questão particular, por também ser uma pessoa com deficiência. A diferença é, como o Dr. Tiago falou, ele é tetraplégico, é um trava-línguas para mim. Então, quando você olha para ele, você consegue identificar que ele tem uma deficiência. Já eu não, eu tenho uma deficiência não aparente, que inclusive é a temática da nossa live. Eu tenho uma doença crônica neuromuscular, que inclusive é uma doença rara que causa fraqueza e fadiga em todos os músculos do corpo, e ela é caracterizada como uma deficiência não aparente. E eu conheço muitas pessoas que, assim como eu, têm a miastenia ou têm outras patologias que se configuram como deficiência não aparente, e a gente vê como que é difícil efetivar esses direitos das pessoas com deficiência não aparente. Eu tenho 14 anos de diagnóstico, eu também já pensei já tive uma fase concurseira, mas não cheguei a passar no concurso não, porque foi uma fase bem curta. Mas depois eu me descobri, assim como o Dr. Tiago, que eu queria mesmo era advogar, era assim, fazer algo que pudesse trazer uma melhora efetiva para a vida das pessoas com deficiência, porque eu sei, a gente vive na pele, né, Tiago? O quanto é difícil efetivar. Então, o que a gente pode fazer para contribuir, eu acho que a gente tem essa mesma perspectiva, assim. E é isso, então por isso que surgiu essa ideia de fazer essa live hoje. O Thiago sempre, eu vejo postagem dele, é uma ação judicial porque a pessoa não foi configurada ali, falaram que ela não configura como pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência não aparente. Então vamos fazer uma live, vamos falar sobre esse assunto. Por isso que a gente veio hoje trazer essa temática para vocês. É isso aí, pessoal. Baixa um coraçãozinho aí na live, tá? Para que mais pessoas sejam notificadas aí, porque o assunto aqui é de extrema importância. Eu nunca vi o pessoal falando, principalmente os profissionais do direito, falando do que a gente vai falar aqui hoje para vocês. Vai ser um geralzão, a gente não vai esgotar o tema, tá? Mas é muito importante. Só registrando também que a Betânia também nos dá aí hoje a alegria de compor conosco a diretoria da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência que da UAB Minas, né? Eu estou aí na presidência no momento, a Betânia é nossa secretária lá na comissão, né? E a gente com muitas ideias aí para fazer com que os direitos das pessoas com deficiência tenham visibilidade. Mas hoje a nossa fala não é nada institucional, nada disso. Nós vamos bater um papo aqui como pessoas com deficiência que somos e profissionais do direito que amam aí o que fazem. Exatamente, exatamente. Bom, então vamos lá começar, Thiago. Você, como profissional, assim, que já milita nessa área há mais tempo, quais são as principais queixas que chegam até você, vindas de pessoas com deficiência não aparente? Pessoal, olha só, a galera com deficiência não aparente, a primeira coisa que as pessoas chegam e fazem é chegar com um laudo médico na mão perguntando se é pessoa com deficiência, porque ela chega numa crise de identidade. Né? A crise de identidade jurídica. Sou ou não sou pessoa com deficiência? Eu tenho até um artigo que viralizou na internet que chama, afinal de contas, quem é pessoa com deficiência? Né? Então a primeira coisa a primeira dúvida que as pessoas têm é, será que eu sou? Porque se você não tem noção daquilo que você é ou tem o potencial de ser juridicamente para fins de direitos, você não vai saber nem para que você vai lutar. Então, às vezes, seu direito vai ser violado, você não vai nem ver. Então, a primeira coisa é essa, a pessoa às vezes não sabe. E quando sabe, aí começa a se deparar com as portas fechadas. Basicamente para concessão de benefícios ou reconhecimento da sua condição para finalidades de trabalho e de educação. Seja em concurso público, seja para o acesso a políticas públicas de nível superior, né, de educação, ou também aí na questão das perícias, né? Perícias junto ao INSS, perícias no Detran. Detran nem se fala. Detran é eu falo que é o antro da violação dos direitos das pessoas com deficiência. Lá no Detran está num ponto que não precisa de ser não aparente. Eu tenho cliente lá com muleta, com neuroestimulador nas costas e chega Eu lá. Eu dei sorte. Deu sorte não, foi competência, a gente trocou uma ideia. Porque Lembra? assim, eu precisei entrar com recurso administrativo e tudo, justamente, né?
Então, você pontuou aí pra gente, né? Quais são as principais queixas. Vamos começar falando sobre os concursos públicos. Como agir nessa situação? Que chega para mim, assim como você disse que chega para você também, muitos casos que a pessoa faz a inscrição, né, com pessoa com deficiência, enviou os laudos lá, mas aí na hora que vai, tem que passar por perícia, por isso, por aquilo, aí é barrado. Falar, não, você não configura pessoa com deficiência, você não tem nenhuma deficiência. Porque assim, eu vejo que muitas deficiências não aparentes também, como é o meu caso, tem momentos que você tá bem. E talvez naquele momento da perícia você tá bem, não quer dizer que você tá assim com sintomas da doença o tempo todo. Então, como que a pessoa deve agir nessa situação? Olha, em relação aos concursos públicos, eu falo que a galera que faz concurso tem que ter uma noção muito grande do que é que está fazendo. Primeira coisa, a pessoa com a deficiência não aparente que quer fazer concurso público tem que aprender a ler edital. Na verdade, qualquer pessoa que faz concurso público tem que aprender a ler edital. Não adianta você querer ir para a guerra sem saber onde você vai pisar. Né? Mas por quê? Porque as regras do edital elas são extremamente importantes. Porque muitas das vezes existem editais, principalmente que acontecem nos interiores, nas prefeituras de interior, concursos menores ou de bancas que não são tão pomposas assim, que vem violação e restrição de direitos assim, claramente falando. Por exemplo, considera-se como pessoa com deficiência aquele rol contido no decreto 3.298/99. Aquele rol ali, qualquer pessoa com deficiência não aparente, ninguém vai entrar ali. Ninguém vai entrar ali. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que aquele rol ele é exemplificativo hoje. A gente tem que fazer uma interpretação sistemática dos direitos das pessoas com deficiência. Então, o conceito de pessoa com deficiência hoje, o modelo social, o modelo biopsicossocial da deficiência, é o que tem que ser levado em consideração. E muitas das vezes, ele é quem vai fazer a diferença na vida da pessoa com deficiência não aparente, na hora de se fazer um recurso para a banca, porque a sua violação ela pode acontecer quando você tenta fazer a inscrição, que às vezes nem a opção da sua deficiência vai ter. Entendi. Às vezes vai estar lá assim, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual. Né? O exemplo clássico, as pessoas com autismo Asperger. Não deixa de ser uma deficiência não aparente. Né? Acontece da pessoa com autismo Asperger ela ter um indeferimento da inscrição dela, ou até mesmo quando reconhece, só defere a inscrição, chega na perícia e vai ser eliminado. Então tem que ficar atento às regras do edital, porque ali vai dizer o prazo que você tem para interpor um recurso administrativo. Não tenta fazer o recurso administrativo por sua conta própria. É importante você procurar um profissional do direito, um advogado da sua confiança, especializado na área, porque ele vai saber te orientar para você fazer esse recurso administrativo. Que às vezes você vai resolver a coisa num recurso, não vai precisar de ir para uma ação judicial, impetrar um mandado de segurança ou até mesmo ir para uma ação ordinária. Né? E ainda tem um porém que é muito pior. Quando você é eliminado, por exemplo, na perícia médica ou no exame admissional, Betânia, a galera com deficiência não aparente tem a grande dificuldade de ter que provar a deficiência, muitas das vezes por um laudo médico. Ou seja, vai ser submetido a uma análise médica que já é errada. Assim, como provar, né, a deficiência não aparente nessas situações? Pois é, já é errado, porque você vai ter um laudo médico na mão, você não vai ter uma análise de uma equipe multiprofissional, né? E aí vem aquela dúvida. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Pessoal, imagine só se eu e Betânia passamos no concurso. Aí nós dois fomos eliminados. Falaram que nossa deficiência não é compatível com as atribuições do cargo. Ou que nós não somos pessoas com deficiência, para tanto. Beleza. A minha deficiência é evidente. Se eu colocar uma foto minha na petição inicial, eu entro com mandado de segurança. Direito líquido certo. Agora, a Betânia, é perigoso eu entrar com mandado de segurança e o mandado de segurança ser extinto por necessidade de dilação probatória. Justamente. Entendeu? Então, eu tenho que manejar uma ação ordinária com um caminho mais longo, com necessidade de prova pericial e, às vezes, submeter aquela pessoa a um perito que sequer conhece teu quadro, teu diagnóstico, vai ter o primeiro contato com você. No teu caso da miastenia ainda, ele vai ter o respaldo ali médico, de histórico que você tem e tal. Agora imagina um camarada com autismo Asperger, que eu dei o exemplo aqui agora. Como é que vai chegar um médico psiquiatra a primeira vez, vai conversar com ele e vai falar, realmente você tem autismo? Isso não vai acontecer, né? Então tem que ter todo um manejo, né, especializado do advogado na hora de inquirir o perito, na hora de pedir para formular essa perícia médica.
de vincular os profissionais que vão compor aquela equipe multiprofissional, porque a forma de avaliação da deficiência ainda não está pronta. A gente está em fase de teste, foi aprovado na UNB o método de avaliação da deficiência. A gente crê que vai entrar em vigor ainda esse ano. Ainda não acredito que ele vai ser tão próximo assim do que é o modelo biopsicossocial da deficiência, mas a tendência é que se aproxime, né? Mas até lá, a gente tem que conviver, e mesmo depois disso, a gente vai ter que conviver com esse tipo de violação. Então, tem que ficar atento aos prazos, né? O mandato de segurança tem 120 dias para implantar o mandato de segurança. E o principal, Betânia, que acontece com muitas pessoas com deficiência não aparente, é a eliminação, às vezes, na etapa de saúde, no exame admissional. Não, identificamos agora que é incompatível com as atribuições do cargo. E não pode. A avaliação de compatibilidade da deficiência tem que acontecer durante o estágio probatório. A gente tinha isso como regra expressa, no artigo que foi revogado no decreto 3.299. Então, hoje a lei ela é excelente quanto a isso, mas a jurisprudência ela deixa claro que o momento justo e adequado é durante o estágio probatório. É a leitura da LBI também. É vedada, né, a exigência de aptidão plena na fase de recrutamento, seleção e exame admissional. Por hora, a gente vê que os editais estão super defasados ainda, né? Que eles só usam o decreto lá, igual você falou lá, especificando deficiência física, intelectual, visual, mas não falam nada da LBI, que lá define a pessoa com deficiência. Tá bem defasado isso ainda, né? E por isso muitos concursos estão defasados. Concursos maiores, principalmente Poder Judiciário, já vem se adequando. Algumas bancas como FGV, CESP, já constam. Vou procurar depois alguns editais nesse sentido, que eu ainda não vi. Para te falar a verdade, ainda não vi. Já constam alguns. Inclusive, por exemplo, vamos para a área no âmbito acadêmico, nas universidades federais. Universidades federais do Nordeste, a maioria delas já vem constando a Lei 13.146, né, LBI. Tem universidades que já constam, que deveria constar a própria Convenção Internacional, que é a norma maior, né? Mas tem outras que estamos evoluindo. Entendeu? Então é importante a gente ter essa noção para correr atrás dos direitos. E jamais, gente, tem que ter cuidado. Já cansei de pegar cliente que chega para a gente, doutor, entrei com um processo, mas não sei como é que tá demorando. Aí você vai olhar a pessoa com deficiência não aparente. O advogado não soube fazer as perguntas certas para o perito para caracterizar a deficiência. Porque enquanto você não tem o método de avaliar aquela deficiência, aonde que você vai conseguir configurar ela como prova? Na prova pericial, sabendo fazer a aquisição correta. Né? Entendi. A Natália até mandou uma pergunta aqui, mas antes da pergunta dela, eu queria te perguntar uma outra coisa. No início você falou que a própria pessoa com deficiência, ela começa a entrar numa crise de existência, assim, né? Aquela dúvida, eu tenho deficiência ou não? As pessoas me perguntam muito, como que eu sei se eu tenho deficiência ou não? Porque às vezes o próprio médico dela coloca isso na dúvida. Às vezes fica assim, colocando dificuldade para emitir um laudo, a pessoa precisa de um laudo, o médico fica com medo, parece, de emitir, não quer emitir. Como que a pessoa deve reagir diante dessa situação, se tiver uma resistência assim do médico? Vamos fazer algumas perguntas, então, olhando para o espelho, para você saber se você é a pessoa com deficiência ou não. Galera, bate um coraçãozinho aí na live, aí, porque isso aqui que eu vou falar é importante, tá? Quer saber se você é pessoa com deficiência? Você olha para o espelho e pergunta assim: eu tenho algum impedimento de natureza física, sensorial, intelectual, mental, de caráter permanente ou de longo prazo? A primeira pergunta. Se a resposta for não, descarta. Se a resposta for sim, vamos para a segunda pergunta. Esse impedimento, ou em virtude desse impedimento, eu enfrento algum tipo de barreira para interagir, para participar da sociedade, da vida pública, para arrumar emprego, para trabalhar, para ir e vir. E esse tipo de barreira que eu enfrento, ele me coloca em desigualdade com as outras pessoas, digamos, com os meus pares, os mesmos homens e mulheres, do mesmo patamar de idade que eu, que estão buscando os mesmos acessos a bens e serviços. Se a resposta for positiva, você é pessoa com deficiência, não precisa de CID.
Não precisa de CID. Ah, Thiago, esse contexto é muito amplo. Ele é amplo mesmo, e não é eu que estou falando. Quem fala é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a Convenção da ONU. Quando houver uma margem de dúvida, o que vai desempatar vai ser a forma de avaliação da deficiência, que vai considerar também fatores sociais, fatores psicológicos, né? E fatores aí, econômicos. Exemplo, eu tenho casos aqui que judicialmente eu caracterizei a deficiência psicossocial, super não aparente. Um caso de esquizofrenia não controlado por medicamento. Ou é mesmo que controlado por medicamento. Mas a situação psicológica, psíquica que envolve aquele sujeito caracteriza o impedimento de longo prazo, de ordem mental, querendo ou não, que o coloca em desvantagem com os demais pelas barreiras que ele enfrenta. A pessoa que tem ataque epilético, por exemplo, né, que sofre de epilepsia, essa pessoa pode virar para o empregador dela e falar que ela tem epilepsia, Betânia? Qual que é o risco que ela corre de ser mandada embora? É alto. Na prática, entendeu? O risco é alto. A gente sabe que a lei fala que não pode, mas na prática a gente sabe que o risco é alto. Então, o contexto é muito amplo. Foi-se a época de... Ah, tem o CID. Se tem CID, é deficiente. Não. Tem pessoa que vai ter um CID que não vai ser pessoa com deficiência. Tem que entender isso. Às vezes você tem uma doença rara, por exemplo, que não te coloca no contexto de pessoa com deficiência, porque não é toda doença que é deficiência. Sim. Às vezes você tem uma doença não aparente, que é diferente de uma deficiência não aparente. A gente tem que entender isso, tá bom? Existe essa diferenciação que tem que ser feita. Mas a rigor, né, para você vencer essa crise existencial, às vezes o médico ele não vai caracterizar você como pessoa com deficiência. Não importa, doutor, coloca aí, qual é o impedimento que eu tenho? O caso da Betânia, vamos, exemplo, né? Tem a miastenia grave, tá? Vamos supor que ela não encontrasse um médico que dissesse isso para ela. Bastava estar no laudo médico dela lá, não tem fraqueza muscular para poder fazer o movimento com o membro inferior esquerdo, não pode fazer esforço repetitivo e tal. Poxa, ia ficar caracterizado ali uma limitação para a direção veicular. Não só dentro da LBI, podia até questionar dentro da LBI, mas ela ia estar dentro das regras da BNT, das regras do CONTRAN, para ser caracterizada como pessoa com deficiência que precisa de um câmbio automático para dirigir o carro. Sim. Ô, Thiago, você falando aí, me veio uma outra dúvida. Por exemplo, pessoas com a mesma patologia, vou dar um exemplo do meu caso, pessoas com miastenia. A miastenia, ela varia, né, de pessoa para pessoa, é uma questão bem variável, assim, de acordo com o sistema de cada um. Tem pessoas que vão reagir melhor, tem pessoas que vão ter o diagnóstico, mas não tem sintomas tão severos. Enfim, as pessoas, pelo simples fato de ter a miastenia, são consideradas pessoas com deficiência não aparente, algumas até é aparente, no caso de miastenia também, ou não, vai depender do quadro clínico daquela pessoa, mesmo que ela tenha miastenia. Do meu ponto de vista jurídico, Betânia, nem toda pessoa com miastenia vai ser pessoa com deficiência. Da mesma maneira que agora eu vou falar uma coisa que tem gente que vai jogar até pedra em mim. Nem todo tetraplégico vai ser considerado pessoa com deficiência. Existem diferentes classificações da tetraplegia, né? Tem a tetraparaesia, que é uma evolução, por exemplo. Você tem as classificações diferentes, A, B, C, D e E, de acordo com o nível de avaliação que fazem. Tem colega tetraplégico que anda, por exemplo. Se aquela pessoa está no diagnóstico de tetraplegia e ela evoluiu a tal ponto de recuperar fisicamente e aquele impedimento dela não gera mais barreiras para ela de impedimento, e ela está no nível de condição social e econômica que em uma avaliação multiprofissional e biopsicossocial ela vai estar em até situação de mais vantagem do que os seus pares, ela não vai ser considerada pessoa com deficiência do ponto de vista da Convenção da ONU. Entendi. Entende? Então, não existe regra. Ah, eu tenho um laudo, eu sou pessoa com deficiência. Não. É claro, esse exemplo que eu estou dando aqui, do caso da tetraplegia, é uma exceção da exceção, mas para mostrar para vocês e respondendo a tua pergunta, é mais comum você encontrar uma pessoa com miastenia que não vai ser considerada pessoa com deficiência do que uma pessoa com lesão medular que
não venha a ser considerada pessoa com deficiência. Sim, com certeza. Então, ao seu ver, uma pessoa, por exemplo, que tem o diagnóstico de uma doença rara, que seja miastenia, que seja neuromielite, enfim, essas doenças que, via de regra, são consideradas deficiência não aparente, mas que, com o controle ali da medicação, está controlado, então não configuraria pessoa com deficiência. Mas, ao mesmo tempo, se ela ficar um dia sem tomar medicação, qualquer coisa do tipo, os sintomas reaparecem e pode acontecer situações até mesmo emocionais que fazem com que o sintoma apareça. A gente chama de doenças flutuantes. Como que você vê nesse caso? Vou pela regra do quem pode mais, pode menos, né? Veja bem, se tomei o medicamento, eu não deixo de ser pessoa com deficiência? Também não. Eu aí já é demais. Você tá tirando, você não pode sucumbir direitos por uma situação da medicina. Sim. Você não sabe se às vezes tem medicamento que deixa de fazer efeito por uma mudança de temperatura. Sim. Entende? Então, você torna o direito muito frágil se a gente pensar dessa maneira. Então, o medicamento por si só, igual o caso que eu dei da esquizofrenia. Não é o fato da pessoa tomar o medicamento ou não. A questão é que, qual que é a barreira social que você está enfrentando por causa da miastenia? Sim. Né? A gente tem que olhar por esse ponto de vista. É porque eu vejo muitas pessoas com deficiência não aparente questionar nesse sentido. Eu fui passar em uma perícia, eles falaram comigo assim, não, você está tomando remédio, você está bem, você está estabilizada, então você não é uma pessoa com deficiência. Então vamos lá. É diferente o passar pela perícia e a gente deixar de considerar a pessoa com deficiência. Sim. Assim, é por isso que eu perguntei qual que era a sua visão quanto a isso, entendeu? Então vamos lá, vamos pontuar uma coisa que é importante. O fato de ser pessoa com deficiência não quer dizer que a gente tem direito para tudo. Tem determinadas deficiências que não vão ter direito para outras coisas. Exemplo, famoso direito aí, o famigerado e mercadológico direito de isenção para a compra de carro. Gente, não é toda pessoa com deficiência, esse povo fica anunciando aí que tem direito de comprar carro com desconto, não. Tá? Os convênios, eles são bem claros. As pessoas com deficiência que têm direito, né, do conjunto completo aí das isenções são aquelas que necessariamente, no caso dos condutores, que tem que ter uma CNH especial. Quem tem CNH especial? Quem comprovadamente precisa de alguma adaptação para dirigir. Né? No seu caso, a sua miastenia, você conseguiu demonstrar que você precisa de um câmbio automático. Você não tem força suficiente para ficar pisando na embreagem. Vai ter pessoa com miastenia que consegue pisar na embreagem e não vai precisar de adaptação para dirigir. Deixa de ser pessoa com deficiência? Não. Mas pode perder o direito das isenções tributárias para a compra de veículo automotor? Sim. Entendi. Não é absoluto. O fato de ser pessoa com deficiência não quer dizer que você tem direito para tudo. Para alguns âmbitos, principalmente no âmbito tributário e para a concessão de benefícios. Por exemplo, eu sou advogado, eu trabalho, eu tenho minha própria fonte de renda. Eu não posso ir lá e pedir o BPC. Sim. Entende? Então, são regras, são limites que a lei impõe, né? Principalmente na questão dos benefícios, que é onde o pessoal mais cria caso. Porque os benefícios, eles existem para corrigir situações de desvantagem social, né? Entendi. Então, a lei, ela vai permitir esse tipo de diferenciação. É isso que as pessoas têm que ter discernimento. Então, às vezes, o fato da pessoa controlar a deficiência dela com o medicamento, controlar os impedimentos, né? Porque a deficiência não se controla. Sim. Por conta de alguns medicamentos, isso não vai tirar a qualidade de pessoa com deficiência. Mas pode, querendo ou não, restringir algum direito dependendo da situação. Até mesmo por falta de clareza da lei. Entendi. Tá. Ô, Thiago, eu vou aqui pegar alguma das perguntas para a gente ir sanando as dúvidas do pessoal aqui. A Natália mandou lá em cima. Com relação à deficiência não aparente, como deve estar escrito no edital, então? Que a gente estava falando aquela questão do edital, né? Que eles estão desatualizados e tal. Acho que você até já falou mais ou menos. Não, vai estar escrito, né? A questão é como você vai se enquadrar. Tem deficiência não aparente, que vai ser uma deficiência visual. Baixa visão, por exemplo. Tem deficiência não aparente, que vai ser uma deficiência física, que é o seu caso. Então, se o edital está constando lá, considere-se como pessoa com deficiência, os termos da lei 13.146 de 2015, ok. Convenção Internacional, decreto 6949/2009, ok. Tiago, se não tem nenhum dos dois, só tem o decreto. Faz assim mesmo, marca que você é uma deficiência física ou intelectual, marca que mais se aproxima. Como diz o outro, deixa arder para lá.
Quando Depois você chegar, resolve. se der bomba, entendeu? Como que vai ser o pano de fundo do seu recurso ou da sua ação judicial? Interpretação sistemática com base no microsistema constitucional de direitos da pessoa com deficiência. Ótimo. Muito bom. A outra pergunta aqui da doutora Milena, que a gente estava falando aí sobre a questão, né, de como ver se a pessoa é deficiente ou não, ela perguntou: seria o caso de se equiparar a pessoa com deficiência para determinados fins? Seria o caso. Eu não entendi. Você entendeu? Como é que é? Seria o caso de se equiparar a pessoa com deficiência para determinados fins. Sim, não deixa de ser o equiparar. Exemplo. Vamos pegar uma mulher que teve câncer de mama. E aí teve que fazer o esvaziamento axilar. E por causa disso ela perdeu força nos membros superiores. Sim. Ela é pessoa com deficiência? É muito difícil cravar que ela é pessoa com deficiência. Mas a gente pode equiparar ela à pessoa com deficiência em uma ação declaratória de direitos para que ela consiga comprar um carro com isenção tributária. Porque ela vai precisar de uma direção hidráulica ou até elétrica obrigatória, câmbio automático, né? Por si só. E a gente consegue equiparar ela à pessoa com deficiência para aquele direito específico. Olha que legal. Exatamente. Eu estou com um caso desse, inclusive, que foi indeferido no Detran e aí precisou de ação judicial e tá rolando. Judicial, nem perde tempo no Detran com esvaziamento axilar. Aí tá rolando. Bom, aí a gente falou um pouco sobre perícias, né? Que a gente falou de uma forma mais sucinta. É uma coisa que assim, as pessoas questionam muito perícia, a gente está falando do Detran, perícia do INSS, até mesmo a tratativa ali dos peritos, né? As pessoas viram para mim e falam assim: eu cheguei lá, o perito falou comigo assim: você tá andando? Você não tem deficiência. Você tá andando, você tá mexendo o braço e a perna, que deficiência que você tem? Então, assim, é uma situação muito difícil. Gente, perícia para pessoa com deficiência no Brasil é a maior farsa que existe. Primeiro, como é que vai fazer perícia com a análise que tem que ser feita, que é biopsicossocial, se nem o governo federal definiu como é que faz a análise biopsicossocial? Então, só por esse argumento, qualquer perícia é questionável judicialmente, né? Independentemente disso, tá? Vamos supor que fosse possível fazer, e é possível fazer uma perícia com o mínimo de razoabilidade. Toda perícia feita no âmbito administrativo pode pedir revisão, certo? Todas elas. E aí a gente tem que partir do princípio de que você, pessoa com deficiência, tem que ficar de olho. Quais foram os critérios empregados? Quais foram os profissionais que avaliaram? Por exemplo, perícia no Detran. Às vezes o camarada que está lá é um ortopedista e vai avaliar uma pessoa que tem uma deficiência que tem que ser avaliada por um neurologista. Né? Então, de cara, você já consegue administrativamente rebater a perícia ou pedir a revisão dela, né? E lembrando que essas perícias, a gente tem que diferenciar o que é para concessão de benefícios do que é para concessão de direitos, tá? A Lei 13.142, a LBI, ela fala que a análise da deficiência é biopsicossocial, lá no artigo 2º. E lá no parágrafo dela, fala que o governo federal vai definir a forma de avaliação da deficiência. Eu já disse que está em avaliação, já passou nos testes na UNB e vai ser publicado em breve. Inclusive para constar lá na carteira de identidade e tal. Né? A gente está esperando isso aí. Até lá, rolou uma medida provisória no ano passado, em janeiro de 2019, a medida 871, que estabelecia critérios para avaliar a deficiência dentro do INSS, aquela medida que passou o pente fino no BPC e tal, mas ali no meio, no miolo ali, falava que até que fosse definido essa forma, o que ia ficar valendo era uma análise que a gente chama de médico-social, que é aplicada pelo INSS. Essa medida provisória foi convertida em lei e é o que está valendo hoje para concessão de benefício. Então, para concessão de qualquer tipo de benefício de natureza financeira, econômica, tem que aplicar esse questionário que é médico-social. Tecnicamente falando, lá no INSS, por exemplo, são dois peritos, é um perito médico e o perito que é o assistente social. Eles vão aplicar um questionário, você vai responder um tanto de coisa para avaliar seu nível de independência e tal, sua condição social e econômica. Vai ter uma pontuação, de acordo com a pontuação, classifica se é pessoa com deficiência e a gravidade, se é grave, se é médio ou se é moderado, se é leve ou se é moderado. Né? Mesmo essa análise, que seria hoje aí a menos ruim,
ainda assim ela é questionável judicialmente, né? Então, se você discordou do resultado da perícia, não importa se é no Detran, se é no INSS, se é no concurso público, discordou, procura um advogado da sua confiança que tem expertise para atuar com esse tipo de demanda. É importante você andar sempre laudado. Eu falo que pessoa com deficiência, principalmente não aparente, tem que andar com a pastinha preta debaixo do braço. É. Tem que ter laudo do SUS. Se a sua deficiência é de ordem neurológica, você tem que virar cliente do SARA. Você tem que andar com um laudo federal debaixo do braço. Porque isso tudo vai fazer diferença na hora de fazer um recurso, na hora de impetrar um mandato de segurança, que você conseguiu uma liminar, você está com a documentação própria. Porque é diferente, o laudo do SUS é diferente do laudo do médico particular, que é descartável. Parece que o médico Às particular, vezes, eles ficam com a visão que, tipo assim, teve algum favorecimento, alguma coisa nesse sentido. isso, e às vezes você consegue eliminar até uma prova pericial com o laudo do SUS. Eu estou com um caso que vai ser emblemático, não vou falar ainda não, porque eu não gosto de dar spoiler. Mas vocês vão ver em breve, acompanhem nas redes sociais um caso de deficiência não aparente. Um caso, você assim, falou que foi despachar no tribunal essa semana, né? pois é, deu um DO danado, é um caso muito legal e eu vou divulgar em breve para vocês aí, mas é uma tese nova, uma coisa que eu inventei aqui, inventei não, tá na lei, a gente só desenhou para os caras. Entendi. Mas o pessoal tem que entender isso, tem coisa que só é possível fazer com a documentação médica do SUS. Gente, às vezes você pegar um formulário médico para concessão do benefício, levar no médico do posto de saúde, que é o médico da família, vai ter mais valor numa perícia qualquer do que se você for lá pagar R$3.000 na consulta particular do médico especialista. Entendeu? Então, tem que andar com a documentação própria e ficar de olho. E cabe ao profissional, né, do direito ele saber como formular os quesitos, né, e como vincular os peritos, né, especializados naquela área que vai ser necessária para fazer a sua avaliação. Sem falar também na figura do assistente técnico. Aí sim. Eu ia te perguntar. A gente tem essa dificuldade. A questão que muitas vezes a pessoa não tem condições financeiras de pagar um assistente técnico, né? Aí eu sempre peço que pelo menos seja um médico que já acompanhe, que conheça o caso. Eu não gosto de colocar um assistente técnico que não conhece o caso. Eu acho muito temeroso, né? Sim. Até porque eu tenho que trabalhar em equipe com o assistente técnico. É o momento que eu tenho que dar uma opinião diferente do perito, né? E é importante a gente ter essa noção da figura, né? Para quem não sabe, gente, o assistente técnico é um médico da confiança da parte, que vai ter um momento dentro da prova pericial, no caso, numa prova produzida dentro de um processo, que ele vai ter opinião ali de falar, de repente até discordando, né, na maioria das vezes, do laudo pericial que foi feito. Se o laudo veio desfavorável, então seu advogado ele vai rebater e também vai ter oportunidade de ouvir, além da possibilidade de participação desse assistente na própria perícia. Né? O perito poder perguntar para ele, mas como é que é isso aqui? Você que fez a cirurgia? Como é que foi isso e tal? Então é um momento diferenciado. A produção da prova em demanda de pessoa com deficiência, ela é o diamante do negócio. Sim. Não adianta nada você ter uma petição maravilhosa, uma tese perfeita, se você não tem uma prova digna. Uma prova decente, uma prova clara. Ainda mais na questão de pessoas com deficiência não aparentes, né? Que é mais difícil produzir essa prova, digamos assim. Justamente. Deficiência não aparente, eu falo, você tem que ser amigo do posto de saúde lá. Não importa, você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Você tem que ser brother lá do pessoal do posto, das equipes. Né? Você tem que estar lá de olho, porque na hora que você precisar de uma emergência, do laudo, é lá que você vai conseguir. A saúde, ela começa lá no município, né? Sim. Saúde pública. Sim. Ô, Thiago, voltando aqui às perguntas, a Meire perguntou um pouco mais para cima também. Pode acontecer de uma pessoa aposentada tirar a habilitação normal e perder a aposentadoria? Gente, essa pergunta vira e mexe, ela aparece, tá? O que pode acontecer, você perder a habilitação, você tirar a habilitação profissional e aí, no cruzamento de dados, você perder ou ter questionado a sua aposentadoria por invalidez, se for o caso da aposentadoria por invalidez, tá? Porque se é aposentado por invalidez, a gente não pode fazer mais nada, gente. A verdade é essa, você não pode oferir renda formal nem informal. Sim. Você tá inválido para o trabalho, ali da forma da lei, né? Então, só aposentado por invalidez, você não pode dirigir? Claro que você pode dirigir. Não quer dizer, vai ter esse questionamento, não. Eu entendo que se acontecer a perda da aposentadoria,
é perfeitamente reversível nesse caso. Sim, Tá? Agora, sim. o mais correto perder, nem deixar tirar a habilitação profissional. Se é apostado por invalidez, o Detran Por nem tem que invalidez passar. vai ficar contraditório, né? Então, no É um cruzamento de direito, dados, mas só que não tem esse controle, né? Detran e INSS é terra de ninguém. Então, entendi. Só complementando aqui a doutora Milena, que fez a pergunta lá sobre a equiparação de pessoa com deficiência, é porque ela tem um problema na coluna. Então, foi por isso que ela fez a pergunta, ela complementou aqui. Minha dúvida é porque ela tem, é o caso dela, que ela tem um problema na coluna. Então, foi mais ou menos vai a depender da analogia que você situação. Se a fez. gente olhar, 80% do Brasil tem problema de coluna, né? E os meninos Não, nascem mas com problema. parece que o dela parece que é bem específico, assim, foi uma questão bem mais séria, assim. Eu conheço a doutora Entendi. Milena, Então, para por isso que poder ela equiparar perguntou. determinados direitos, sim, é mais importante pensar nisso. Vou ser equiparada com qual finalidade? Para determinados tipos Uhum, de direito, vai valer a uhum. pena sim buscar essa equiparação. Dá um oi aqui para Marcinha, que é uma pessoa que sempre acompanha, me acompanha e te acompanha também. Ela me falou que ia estar Marcinha, eu de olho conheci na live. Marcinha numa Ela me palestra que eu dei. contou. Ela me contou. Inclusive, Tiago, ela tem neuromielite e tem miastenia. Há pouco tempo ela teve diagnóstico de miastenia também. E ela tá Isso é falando que tá rara. numa fase bem que queria muito dirigir. Então vamos lá, Marcinha, vai lá, tira a habilitação e se precisar de qualquer Tira coisa. logo, gente. Tira, não deixa ninguém falar que você não pode, não. Falaram que eu Exatamente. não podia também. Eu fiz 40 aulas para tirar a carteira. Pois é. Exatamente. Não deixa ninguém falar que não pode, vai fundo e vai dar tudo certo. Tem uma outra pessoa, a Silvia, está perguntando quais os PCDs têm direito ao BPC? Vamos lá, gente. A questão do tipo de deficiência não interessa. É, Qualquer tipo de deficiência, são outros né? critérios, né? Os outros critérios é que vão restringir o direito do BPC ou não, que é o principal critério renda. Né? As pessoas elas conhecem muita coisa do critério renda. Né? Uhum. Ontem, por exemplo, eu postei um artigo no blog do escritório falando sobre o direito de revisão da pensão alimentícia no caso dos gastos da pessoa com deficiência. Uhum. E aí um monte de mãe enlouqueceu enfurecidamente. Não, mas se aumentar, como é que é o BPC? Como é que funciona? Gente, tem que ficar atento a isso. O valor da pensão alimentícia conta no cálculo do BPC, né, também. Então, é uma situação que não tem mito. É pessoa com deficiência? Ok. Tem direito ao BPC, desde que cumpra os demais requisitos. Se Uhum. não, se uma perícia, raramente a perícia do INSS não considera como pessoa com deficiência para negar o BPC. A maioria, Uhum. 95% dos casos de negativa do BPC é critério renda. Tiago, era até uma pergunta que não estava assim, mas né, o assunto vai fluindo, vão aparecendo as perguntas que as pessoas me questionam também. Mais de uma pessoa com deficiência na família. A família de baixa renda. E aí, como que fica a questão do BPC? Infelizmente, o BPC não pode ser acumulado, né, com nenhum outro benefício. E para pessoa com mais de uma pessoa com deficiência na família, ainda vale um só. Diferente do que acontece para o idoso. O idoso, né, com mais de 65 tem direito ao BPC. Se tiver mais de um idoso na família, aí o BPC do idoso que já recebe não é contabilizado como renda. Existe um Uhum. projeto de lei no Congresso Nacional para poder autorizar né, o receber mais de um BPC Da na, pessoa na com família para deficiência. pessoa com deficiência. Uhum. Mas está tramitando ainda, se eu não me engano, já passou pelo Senado e agora está na Câmara. Não lembro Entendi. o número do projeto, mas depois eu falo aí para vocês. A Luz Marina mandou uma dúvida aí também. Ela também tem miastenia. Ela, temos direito de rever a aposentadoria por tempo de serviço se temos miastenia? Rever a aposentadoria por tempo de serviço? É. Eu não entendo nada dos previdenciários, então pode ficar à vontade, Thiago. É uma situação muito. Na verdade, aplica a mesma regra para qualquer outra pessoa com deficiência. Direito de fazer revisão, você vai ter. Entendeu? Uhum. Agora tem que ver o nível de impedimento físico, né? E o que o INSS. Oi, travou. A pessoa Travou. com miastenia, ela tem direito de fazer a aposentadoria Oi. especial. Voltou. Voltou. Tinha travado aqui para mim, mas Não, voltou. vamos lá. É o caso que eu estou dando aqui, o caso da miastenia, vamos pensar na aposentadoria especial. É a mesma coisa. A pessoa com miastenia tem direito de aposentadoria especial para a pessoa com deficiência? Tem, mas vai depender do critério que o INSS vai usar para caracterizar a deficiência dela.
Hoje é aquela questionário lá, o médico social. Se no critério médico social do INSS ele te classifica como, sei lá, pessoa com deficiência leve ou pessoa com deficiência moderada, ok, os mesmos critérios vão ser utilizados se você pedir a Sim. revisão. Sim. Ô, Thiago, a gente ainda tem mais um tanto de coisa aqui para poder falar. Igual a gente já tinha conversado previamente, não sei se vai dar tempo de falar tudo, porque realmente é um assunto muito interessante e as pessoas vão mandando dúvida, mas assim, tá, eu tô aprendendo muito, eu acho que o pessoal também está interagindo bastante aí. O que eu queria te perguntar agora é a questão de cotas no ensino superior para pessoa com deficiência. Assim, a gente está falando de pessoas com deficiência não aparente, mas acaba que é de um modo geral para pessoas com deficiência, né? Seja aparente ou não. Como que tá essa questão? Gente, vamos lá. Muitas pessoas perguntam, né? Ah, tem desconto? Como é que é, gente? Calma, desconto não tem não. Nada impede da universidade, né, da instituição de ensino superior, ela Um programa ofertar próprio, né? programa próprio e tal, tá? Mas vamos, o que é que existe na lei em termos de direito? A educação inclusiva, o direito à educação inclusiva, ele tem que acontecer em qualquer nível ou modalidade de ensino. Artigo 24 da Convenção Internacional. E isso tem que acontecer, inclusive, tomando medidas que às vezes vão parecer ser discriminatórias em favor daquela pessoa. Tá? Então, a primeira política pública que existe para afirmar esse direito é a questão da cota. A cota é o quê? Eu não gosto nem de falar de cota, porque cota é a palavra feia. Né? É uma reserva, uma política afirmativa para garantir o acesso da pessoa com deficiência. Hoje, como que fazem as universidades federais e também aí as instituições de ensino técnico? Elas têm um cálculo mirabolante, maluco, que não se entendeu o critério até hoje, que é feito com base nas estatísticas do IBGE, no CINS e tal, e aí eles conseguem distribuir o número de vagas dentro do chamado Sistema de Reserva de Vagas, o SRV. E dentro dele está todo mundo num balaio só. Pessoa com deficiência, indígena, negro, pardo, está todo mundo lá. Entendeu? Então concorre todo mundo entre si. E aí eles têm uma escala que vai colocando, que vai destinando essas vagas. Tá? Então muitas das vezes acontece do recorte de pessoa com deficiência concorrer com negro, com pardo, enfim. No meu entendimento, isso é tudo inconstitucional, porque a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, ela fala que as políticas públicas para a pessoa com deficiência, elas não podem ter nenhum tipo de recorte de cor, de etnia, social, econômico, nenhum. Tá? Tanto essa tese que eu defendo, ela é verdade, que eu acabei de validar ela juridicamente no mês passado. Impetramos um mandado de segurança aqui, uma menina tentou fazer o Cefet. O Cefet funciona da mesma maneira que as universidades federais. O sistema de reserva de vagas. Ela estudou em escola particular, tem uma deficiência visual severa, não aparente, você olha para ela e não fala que ela tem nada. Uhum. Mas é progressivo o quadro dela, ela precisa de lupa para poder enxergar. A letra da prova dela tem que ser um Arial 30 e tal, aquele negócio todo. E aí, só que ela, por conta da deficiência visual, ela estudou em escola particular. E aí, o fato de você ter estudado em escola particular um ano sequer na sua vida acadêmica, você já está fora das políticas públicas de inclusão no ensino superior ou no ensino técnico para pessoa com deficiência. Só pode vir quem veio de escola pública. Olha só para você ver. Sim. Quer dizer, então, que o fato de ter estudado em escola particular, às vezes por necessidade, de não ter o ensino público não ofertar com a qualidade que você precisava, sua família às vezes fez um sacrifício danado, apareceu um padrinho, alguém que pagou o estudo para você, você vai perder, você vai deixar de ser pessoa com deficiência por isso, né? Então a gente tem que começar a pensar, nós temos que lutar como todos, né? Como segmento só. E aí impetrou uma da segurança com base nessa tese constitucional, o Ministério Público foi contra, inclusive, dizendo que não, justo que o a lei... Ministério Público, né, que era para agir Ministério Federal, Ministério Federal. Olha, não vou falar o nome não, mas um procurador que você conhece, inclusive, aí já teve participando de eventos, sentado com a gente em mesa, falando que defende, enfim. Meu Deus. Fato é que derrubamos o Ministério Público Federal, derrubamos a União e equiparamos essa pessoa com deficiência não aparente, no caso visual, a pessoa com deficiência que veio de escola pública para concorrer na reserva de vagas. Então, às vezes, tem que fazer essa judicialização. Mas existe sim, tá? Para a pessoa com deficiência que veio de escola pública é super tranquilo. Para a pessoa com deficiência que veio de escola particular vai enfrentar dificuldade, às vezes vai ter que judicializar. Essa judicialização ela tem que ser logo da publicação do edital ali do SISU, do Enem, do que for,
né, em 120 dias para ela poder conseguir impugnar aquele edital, né? Mas existe, tá bom, pessoal? A mesma coisa no ProUni, o ProUni também existe. Eu, por exemplo, eu sou filho da PUC e me formei na época, eu fui no terceiro período da faculdade, eu resolvi fazer o Enem, entrei pelo ProUni e consegui estudar pela reserva de vagas para pessoa com deficiência. Eu também. Eu também Foi com consegui. pessoa com deficiência também? Com pessoa com deficiência. Aí, tá vendo? Então somos prova de que existe a política pública. Exatamente, tá? Agora, não tem como definir qual que é o percentual certo. Não existe, porque é um cálculo que é feito com base nas estatísticas do IBGE. Esse cálculo vai mudar, eu acredito que vai ficar melhor para a pessoa com deficiência, por conta do novo censo, que também vai considerar o autismo. Então, eu acredito que deve ter uma oferta maior aí. Sim. Ô, Thiago, você falou aí que a questão da judicialização para cotas tem que ser logo da publicação do edital ali, do resultado, né? Do SISU, do ProUni, enfim. Travou para mim aqui a sua imagem. Vamos ver se vai voltar. Voltou. Você conseguiu me ouvir? Consegui. E no caso do concurso público, igual você disse, para pessoas que têm deficiência aparente, que não vai precisar de dilação probatória, o mandado de segurança tem prazo de 120 dias. E na ação ordinária, que geralmente para deficiências não aparentes, que precisa de dilação probatória, qual que é o prazo para ajuizar a ação? Não, vamos lá. Primeiro, não é todo caso de deficiência não aparente que não vai caber o mandado de segurança. Porque vai depender do arcabouço que nós vamos ter de laudo médico e tal, da pastinha preta que a pessoa tem com ela. Né? Entendi. Agora, em relação aos prazos, as ações de concurso público, via de regra, você entra com ela até a validade do concurso. Você entrou com ela ali, eu tenho caso aqui no escritório que eu entrei com a ação judicial de concurso público faltando menos de 24 horas para vencer o prazo. Aqueles 2 anos de validade do concurso prorrogado por mais 2 anos. Faz o eliminar para reservar a vaga e boa. Sim. Entendeu? E você tem que ficar de olho nisso. Então não tem problema. A questão, só os casos que for de mandado de segurança que tem que ficar atento. Sim, que aí o caso você tem 120 dias da violação. Agora, dependendo, por exemplo, se for um mandado de segurança para nomeação por conta de preterição, exemplo, você pode entrar com ele, a jurisprudência aceita aí até o prazo de validade do concurso. Não tem necessidade. Entendi. A questão dos 120 dias. E vai depender também se aquele mandado de segurança vai ser preventivo, se vai ser repressivo. O caso concreto é que vai dizer. Sim, entendi. Ô, Thiago, eu acho que já tá quase acabando. Daqui a pouco o Instagram ele fecha sozinho, infelizmente, porque assim, para mim tá sendo muito bom, uma conversa muito boa. Você quer pontuar mais alguma coisa que você considera assim, mais interessante? Porque eu acho que nem dá tempo da gente continuar com o que tava tipo, no checklist. Mas assim, antes que o Instagram corte a gente, eu já vou aproveitar para te agradecer. Muito obrigada mesmo. Foi muito produtivo, aprendi muito com você, como eu sempre te falo. Sempre aprendo muito com você. Acho que quem assistiu também aprendeu muito. Agradeço todo mundo que esteve aí assistindo. E agora eu deixo para você fazer suas considerações finais. Se quiser pontuar mais algum direito que chega muito para você, pode ficar à vontade. Não, galera, só agradeço. Não vou pontuar mais nenhum direito, não, porque senão fica aqui até amanhã o Instagram me corta, tá? Mas, depois a gente marca outra. A gente marca outra live depois. Marcamos outro em breve. No mês que vem também vou começar uma maratona de lives no meu Instagram. A galera fica convidada aí para poder acompanhar. Tá vindo muita coisa nova. Lá no blog do escritório também tenho colocado, né, toda semana eu tenho colocado um artigo diferente. Tá rolando também um canal no Telegram que eu tô montando aí só para mandar conteúdo de direito da pessoa com deficiência para quem quer aprender, para quem quer ficar antenado, tá bom? Então é isso aí, galera. Tamo junto, tá? Continuem acompanhando o nosso trabalho, porque o que a gente faz aqui é compartilhar o conhecimento. Porque conhecimento não é feito para se esconder, né? A gente tem que compartilhar. Os direitos das pessoas com deficiência, eles estariam implementados se houvesse compartilhamento, tá? Então, façam isso valer aí, divulga, marca a gente aí, dá um print, marca a gente aí, entendeu? Exatamente. E faça com que o direito chegue até as pessoas. Aproveita. Vamos dar um sorriso aí pro povo dar um print, Thiago. Deixa eu dar um print também, peraí. Sorria de novo que eu vou dar um print aqui. Pronto. Isso aí, gente. Marca a gente lá. Levantei hoje 4h30 da manhã, trabalhamos o dia todo, atendendo o cliente. Cheguei aqui faltando 10 minutos para começar a live. Foi só o pó da rabiola, mas tô feliz aí porque a gente conseguiu, com certeza, impactar alguém. Se alguém aprendeu alguma coisa aqui, é o que interessa hoje. Exatamente, a gente já fica feliz. Então é isso, Thiago. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso para você.